Algo a mais. O que nos engrandece como seres humanos é o que fazemos aos demais, e o que nos reprova é o que deixamos de realizar, estando ciente da situação. O que fazemos a nós mesmos não tem repercussão, não brilha na escuridão e nem resplandece nas trevas. Não que isso não tenha nenhum valor, tem um valor, mas pessoal. Fazer o bem só a nós mesmos não faz muito sentido. Mas quando fazemos ao nosso semelhante, ainda que seja em sigilo, em oculto, isso tem um grande valor diante dos homens e o mais importante diante dos céus, porque nada fica oculto diante de Deus. Sim, podemos e devemos fazer o bem a nós mesmos, podemos evitar o vício, se desviar do mal, conviver em paz. Todavia, se queremos algo a mais, se desejamos algo como a perfeição, então precisamos ser diferentes dos demais, se antecipar nas ações, nas boas ações. Não permita que ninguém o faça antes, se antecipe. Parece simples, mas não é assim tão fácil de compreender. Assimilar tudo isso é preciso de muita luz, viver pelos demais. Por essa razão, admiro muito a minha esposa. Ela entendeu isso. Tem ocasiões que deixa de fazer para si e faz para outros. É família, mas não importa. É o próximo que não existe. Alguém determinado não pode ser da família. Por exemplo, esse próximo pode estar muito mais próximo do que podemos imaginar. Faça o bem, não importa a quem, sem nenhum interesse, sem esperar nada em troca, tem que ser diferente. Os mestres atuais, os líderes religiosos, transformaram esse princípio. Muitos ensinam as massas a fazerem o bem, mas com um olhar diferente de receber em troca alguma coisa a mais, uma espécie de investimento. Estimula a cobiça nos mais simples, aquela ação que deveria ser algo íntimo do doador. Conforme está escrito, quando for doar as suas esmolas, que a mão esquerda não veja o que a direita está fazendo, ensinando o inverso disso, expondo as pessoas, com o pretexto do uso da fé. A regulamentação é essa. Aquilo que fizermos em oculto, publicamente seremos recompensados. Não quer dizer somos proibidos de fazermos nossas doações publicamente. É atitude louvável. Mas se quisermos ser diferentes, o algo a mais, esse não é o caminho. Algo a mais. Não precisa inventar, só fazer o que foi pedido. Simples assim, nada além disso. Um dia o grande mestre disse algo assim: porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e foste-me ver. Quem ouviu isso indagou porque nunca o viram dessa forma. E a resposta foi muito interessante. Quando fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Pequenino significa um necessitado, quem não tem condições de se vestir, se alimentar. A passagem é muito clara, não é preciso de muita explicação. Pessoalmente, eu coloquei essa passagem como o dízimo do Senhor Jesus. Os 10% tão debatido e defendido, o dízimo do Novo Testamento é esse. Se fizer 10% disso está ótimo, mas sempre podemos melhorar e chegar aos 100%. Falamos do caminho da perfeição. Quando fazemos a alguém que precisa, que necessita de coração e de alma, sem a ambição de querer algo em troca, sem que a mão esquerda enxergue o que a direita está fazendo, simplesmente colocamos o Senhor Jesus no meio dessa ação, que vai receber como se estivéssemos fazendo para Ele. O que nos engrandece como seres humanos é o que fazemos aos nossos semelhantes, sem câmeras, sem público, sem editorial, com o foco em só fazer o bem, dar o nosso melhor, repartir, apenas o expressar o verdadeiro amor. Pode estar certo que de alguma forma será recompensado a sua ou a nossa bondade, repercutirá além do que possamos imaginar. Não estaremos mais aqui, mas nosso nome ou a nossa ação ainda será lembrada, servirá de exemplos a muitos. Termino essa reflexão dessa forma. Temos diante de nós algumas escolhas, como Paulo pregava em suas cartas.
sempre apresentava duas opções, o caminho certo e o excelente. Se prestarmos a atenção principalmente quando falava de doutrinas, ele apresentava o bom e o perfeito, estimulando a nós o algo a mais. Como a pessoa que terminou a faculdade, por exemplo, de medicina, já tem algo sublime. Apesar disso, ela sente a necessidade de algo a mais, uma pós-graduação e um doutorado, um mestrado ou PhD. Só com a faculdade já teria uma profissão, mas a necessidade de se aperfeiçoar a levou a ir além. Agradeço mais uma vez sua atenção, sua presença, seu comentário. Deus abençoe você, a sua casa e sua família. Cláudio Alves de Oliveira, algo a mais. E aí, se você chegou até aqui nesse vídeo, não deixe de compartilhar, comentar, deixar o seu like, se inscrever no canal aí, tá bom? Me dá essa força aí. Até.